Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje corrigindo os exercícios da aula anterior. Então, abram a apostila lá na página 49. No exercício número 1, vocês tinham para determinar o maior divisor comum, o MDC, entre 15 e 25. Para isso, vocês deveriam escrever todos os divisores de 15, todos os divisores de 25, observar quais são os divisores comuns, escrevendo aqui, e o menor deles, que é o 5. Então, MDC significa máximo divisor comum, o maior divisor comum entre os números. No exercício número 2, vocês tinham que determinar o maior divisor comum entre esses números aqui. Tá? Então, eu vou abrir aqui o gabarito, aí vocês podem conferir. Tá? Então, no exercício número 2, os divisores de 16 estão aqui, os divisores de 32, os divisores comuns e o máximo divisor comum, que é 16. Os divisores de 18, de 45 e o maior divisor comum, que é 9. Os divisores de 40 e de 60, os divisores comuns e o maior deles, que será o 20. Os divisores de 32 e 24, o maior divisor comum será o 8. Os divisores de 15, 18 e 30, os divisores comuns é o 1 e o 3, e o maior divisor comum, portanto, será o 3. Os divisores de 24, 42 e 54 estão aqui. Vocês podem pausar o vídeo, né, para ir completando aí, conferindo na apostila. E o maior divisor comum entre eles será o 6. No exercício número 3, tá, estava dizendo o seguinte, ó, que uma floricultura recebeu uma encomenda de arranjos de flores para uma festa. Para montar os arranjos, há 60 rosas, 120 flores do campo e 80 lírios. Se os arranjos forem todos iguais, quantos arranjos no máximo podem ser feitos usando todas as flores? Então, não pode sobrar flores. Portanto, nós temos que encontrar o maior divisor comum entre 60, 120 e 80. Desta forma, nós vamos encontrar a quantidade de arranjos que serão feitos. Depois disso, é só fazer a divisão para saber quantas flores de cada espécie será colocado no arranjo. Então, conferindo aqui, pessoal, tá? No exercício número 3, vocês terão aqui o MDC entre 60, 120 e 80 é 20. Portanto, serão 20 arranjos. Como são 60 de uma espécie, então 60 dividido por 20, que são 3, então são 60 rosas e 20 arranjos, serão 3 rosas em cada arranjo. 120 flores do campo, dividido por 20 arranjos, serão 6 flores do campo em cada arranjo. E lírios são 80 lírios, dividido por 20 arranjos, que serão então 4 lírios em cada arranjo, certo? No exercício número 4, pediu o seguinte, vamos lá. O professor de ciências formará grupos com 36 alunos do 5º ano, 42 alunos do 6º ano para a visitação do museu. Cada grupo deve ficar com a mesma quantidade de alunos. Então, agora, nesse exercício aqui, para saber, né, quantos alunos o professor de ciências colocará em cada grupo, nós primeiro precisamos saber quantos grupos, a letra B também está pedindo, né, quantos grupos serão formados. Então, vamos lá, para o gabarito, tá? No exercício número 4, então, vocês devem calcular os divisores de 36, os divisores de 42. O maior divisor comum será 6, então cada grupo terá 6 alunos. Como um grupo tem 36, né, os alunos do 5º ano, eles são em 36, 36 dividido por 6 são 6 grupos. E os alunos do 6º ano são em 42, 42 dividido por 6, total de 7 grupos. Tá certo? Então, está aqui a correção dessa página, né, da página 49. Agora, vocês devem ir para a página 50. Então, corrigindo aqui, a gente já vai para a página 50. Na página 50, vocês tinham o crivo, né? O crivo para resolver. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Nesse crivo, está pedindo para vocês circularem
E aqui na minha apostila, que é o livro digital, está pedindo para marcar um P, mas é a mesma coisa, só para ficar mais fácil para eu corrigir aqui com vocês. Olha só, marque um X no número 1, então eu vou fazer um X aqui no número 1, pois sabemos que o 1 não é primo. Pessoal, esse crivo ele foi feito então por esse matemático aqui, o Aratóstenes, e com esse crivo ele descobriu os números primos de 1 a 50, tá? Então esse é o objetivo, nós encontrarmos os números primos de 1 a 50. Segundo, marca um P no número 2 e para você está pedindo para circular, mas para mim está pedindo para marcar o P. E a partir dele, marque um X em todos os seus múltiplos. Todos os múltiplos de 2, pessoal, são os números pares. Então, vocês deveriam marcar um X em todos os números pares. E é isso que eu estou fazendo agora, olha só. Estou marcando um X em todos os números pares. Tá? Lembrando que os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Continuando aqui, marque P no número 3 e marque X em todos os múltiplos de 3. Então, P em 3 e os múltiplos de 3. Vamos lá? 3, 6 já está marcado, 9, 12 já está marcado, 15, 18, 21, 24, 27, 30 já está marcado. Daí vamos ter o 33, o 36 que já está marcado, o 39, tá? O 42 já está marcado, o 45, 48 que já está marcado, certo? Então, aí estão os múltiplos de 3. Depois, marca um P, e para vocês é circule, né? O número 5 e marque X nos múltiplos de 5. Então, vamos fazer P aqui no 5, porque ele é primo, e depois todos os que terminam em 0 já estão marcados, e 5 nós vamos fazer um X. Pronto. Próximo, marque um P no número 7 e um X para todos os múltiplos de 7. Então, P para o 7, porque o 7 é primo. 7, 14 já está marcado. 21, 28, 35 já está marcado. 42, 49, fechou. Então, os números que sobraram, né? Os números que foram marcados... Os números que foram marcados o P, né, os que não foram riscados, são primos. Então, olha só, presta atenção nos primos. 2, 3, 5, 7, 11, porque não foi marcado nada, então a gente vai fazer P nos que não estão feitos. 13, tá? 17, 19, 23, 29, 29, 31, esse vocês devem circular, tá, pessoal? Eu estou fazendo um P para ficar mais fácil. O 37, o 41, o 43 e o 47. Então, estão aqui os números que são primos do 1 até o 50. Essa foi a maneira que ele desenvolveu, certo? Qual o único número primo par? O 2, tá? O único número primo par é o 2. Quantos números primos você encontrou até 50, pessoal? São 15 números, tá? Então, vocês anotem ali 15 números. Continuando aqui, nós vamos lá para a página, na apostila de vocês, pessoal, página 51, tá? Então, vamos corrigir a página 51 agora. Observando a tabela anterior, responda as questões. Quais são os números primos até 60? Então, vamos ver aqui e explique por que os demais números pares não são primos. Então, vamos aqui para nosso gabarito. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59. Tá? Por que os números, só tem o número 2 que é primo e par? Porque o restante dos números são múltiplos de 2, né? Os outros números pares que nós temos serão múltiplos de 2. Olha só, eles não são primos porque são múltiplos de 2, portanto, tem mais de 2 divisores distintos, né? No exercício número 2,
estava pedindo se o 311 ele era divisível por 2, por 3 e por 5. Nós tínhamos que observar. 311 não é divisível por 2 porque 311 é ímpar, certo? Ele não é por 3 porque 3 mais 1 ele dá 5. E não está na tabuada do 3, não é múltiplo de 3. Então, não será por 3. Não será por 5 também porque não termina com 0 e nem com 5. Portanto, a letra A está respondida. A letra B era para vocês pegarem uma calculadora e testando, né? O 311 dividindo por todos os números primos. Ó, dividido por 7 não deu exato, por 13 não deu exato, nem por 19, nem por 11, nem por 17, tá? Então, percebam aqui que o 311 ele é primo, pois não há divisores, né, além do 1 e do 311. Então, se fosse tentando todos os números, ele não iria dar a divisão exata. Então, portanto, o 311 é primo, tá? No exercício número 3, vamos ver o que pede o número 3 aqui. Era para verificar quais números que eram primos. Os primos serão o 23 e o 67, pois tem somente 2 divisores. E os compostos são o 52, o 77, o 81 e o 105, pois tem mais de 2 divisores. Então, estão aqui os divisores dos outros números. Vocês também poderiam utilizar o critério de divisibilidade para determinar os números primos e compostos, certo, pessoal? Então, está aí a correção, tá? Dos exercícios da página 51. Agora, nós vamos lá para a última partezinha do nosso capítulo, tá? Que é a página 51 e 52. Decomposição em fatores primos. Então, nós temos aqui a ideia de juntar 12 quadradinhos. Formamos 3 retângulos. Percebam que com 12 quadradinhos nós podemos formar um retângulo 12 por 1, um retângulo 2 por 6, um retângulo 3 por 4, né? E esse número 12 pode ser escrito com esses fatores aqui, né? 1 vezes 12, 2 vezes o 6, 3 vezes o 4. Mas ele também pode ser escrito da outra forma, por multiplicação de fatores primos, que seria 2 vezes 2 vezes 3, tá? Porque percebam aqui, ó, o 12 não é primo, né? O 6 não é primo, o 4 também não. Então, se eu desejar escrever a multiplicação apenas com fatores primos, eu vou ter que utilizar o 2 ao invés do 4, o 2 vezes 2 ao invés do 4, certo? E vezes o 3 aqui no final. Para decompor um número em fatores primos e escrevê-los de forma fatorada, podemos usar dois tipos, né, dois processos distintos. Pessoal, agora eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nos números primos e memorizassem esses números primos, porque a partir de agora a gente vai usar muito eles, né? Então, vocês podem fazer um cartaz, pegar uma folha de papel e escrever lá os números primos, até o 23, já está ótimo. Então, vocês vão pegar uma folha, vão escrever os números primos e deixar ele sempre pronto para vocês memorizarem, tá? A princípio, vocês podem ter uma folha, né, com esses números primos, até vocês conseguirem memorizá-los, certo? Muito importante nós sabermos os números primos até o 23, certo? Pode também colocar lá na parede do quarto, né? Pendura lá para vocês não esquecerem, certo? O primeiro processo é vocês fazerem uma multiplicação. Por exemplo, eu quero escrever o número 160 de forma diferente. Eu vou escrever o 160 multiplicando números. Por exemplo, o 160 pode ser escrito 16 vezes o 10, tá? Porque 16 vezes o 10, a gente aumenta um zero, fica 160. Só que como eu quero apenas números primos, nós vamos tentar escrever o 16 de forma diferente. Ao invés de escrever 16, nós escreveremos 4 vezes 4, que também é 16, tá? E ao invés de escrever 10, escreveremos 2 vezes o 5, que também dá 10. Então, percebam que são formas diferentes de escrever o 160 por meio de uma multiplicação. Ao invés de escrever 4, nós podemos escrever 2 vezes 2, que também é 4. E 2 vezes 2 aqui para dar o segundo 4. Vezes 2 vezes 5.
Percebam que dessa forma o 160 foi escrito em decomposição, nós decompusemos o 160 em fatores primos. O 160, então, se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, vai dar o 160, certo? Esse é o primeiro método. A gente vai trocando os números por números primos. O segundo método, que é o mais usado, que a gente mais vai usar, é esse processo das divisões sucessivas. Essas divisões sucessivas, nós pegamos então o número 160 e passamos um traço logo ao lado aqui, tá? E nós vamos fazer essas divisões sucessivas apenas por números primos. Por isso que é importante vocês saberem os números primos, memorizarem esses números primos. Aí vocês vão começar dividindo pelo primeiro número primo. E o primeiro número primo é o número 2, tá? Então, 160 dividido por 2, vocês podem fazer num rascunho, quem não consegue fazer mentalmente, tá? Mas a metade de 160 é 80. Muitos de vocês gostam de fazer esse cálculo mental. Então, tenho certeza que vão gostar de fazer essas divisões sucessivas aqui, tá? Então, a metade de 160 é 80. E a resposta da divisão veio logo abaixo de 160. Depois, vamos dividir mais uma vez por 2, porque 80 é divisível por 2, certo? 80 é par. Então, 80 dividido por 2 dá 40. Podemos fazer mentalmente isso. Como 40 é par, eu vou dividir novamente por esse número primo, que vai dar 20. Mais uma vez por 2, porque 20 é par, que vai dar 10. Mais uma vez por 2, que vai dar 5. E agora, o próximo número que eu devo dividir é o 5, porque o 5 é primo e a divisão dá exata. Portanto, o 160, decompondo ele em fatores primos, é a mesma coisa do que escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Todo número natural composto pode ser escrito como uma multiplicação de fatores primos. Então, os números primos eles poderão formar todos os números que existem, certo? Então, quando a gente faz essas multiplicações sucessivas, nós podemos formar qualquer número. Continuando aqui, então, vocês têm essas atividades aqui para fazer, tá? O exercício número 1. Decomponha em fatores primos os números a seguir. Pessoal, então, esse exercício aqui, vocês devem seguir este exemplo aqui, tá? Eu sei que é uma coisa nova para vocês, certo? Mas vocês não podem ter, né, resistência quanto a isso. Vocês vão escrever o 24 e passar um tracinho. O prof brinca, né? Então, ó, coloca o 24, escreve o 24 e escreve faz uma risquinha assim, tá? Depois vocês vão começar as divisões sucessivas, apenas por números primos. Por isso é importante aquele cartazinho que eu pedi para vocês fazerem. Vocês têm que memorizar os números primos, porque essas divisões sucessivas só podem ser feitas por números primos. Tá certo, pessoal? Então, o 24, vou começar a minha divisão por 2. Aí, a metade de 24, o resultado põe embaixo, daí faz de novo todas as divisões. E vocês vão encerrar a divisão quando chegar no 1. Quando chegar no 1, terminou a nossa fatoração, tá? Pessoal, qualquer dúvida na hora de fazer esse exercício, manda uma mensagem para a prof, aí eu explico de forma diferente aí para quem não compreendeu. Olha só, observe, outro detalhe. Nesse caso aqui, a gente pegou o primeiro número primo para começar a divisão, mas nada me impede de eu começar a minha divisão por 5, por exemplo, porque a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, a ordem aqui, se vocês quisessem ter começado com o 5, que é primo, né? Então, se eu quisesse ter iniciado a minha divisão aqui por 5, também pode. Nada te impede de começar com o 5, mas eu oriento que vocês comecem com o menor para vocês não se perderem, tá? Começa com o 2, depois vai dividindo até não conseguir mais dividir por 2, né? O que aconteceu aqui, que deu 5, aí vai para o próximo número primo, por 3, não dá divisão exata, então não dá.
Sempre as divisões têm que ser exatas. Não podia ir por 3 aqui, porque 5 não é divisível por 3. Então, sempre as divisões precisam ser exatas, certo, pessoal? Olha só, observe o modelo como um aluno escreveu o número 36 como um produto de fatores primos. Ele resolveu pegar o 36 e escreveu 36 da seguinte multiplicação. 2 vezes 2 vezes 9. Vamos ver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 4 vezes 9, 36. Tá certo, fechou a multiplicação. Mas essa multiplicação aqui não é de fatores primos. Por quê? Porque o 9 não é um número primo. Certo, pessoal? Então, esse exercício número 1 vocês devem fazer. O número 2 eu acabei de falar a resposta. E além desse exercício aqui, número 1, vocês deverão fazer os exercícios do Organize as Ideias. Tá? Vocês vão organizar as ideias aqui. Além disso, vocês ainda farão os exercícios finais ali da hora do estudo. Certo, pessoal? A nossa aula de hoje será isso. Fica por aqui. Tá? Vocês deverão, então, fazer os exercícios da página 52 e 53. Então, exercícios para hoje, páginas 52 e 53. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui, então. Um abraço para vocês e até amanhã na nossa próxima aula.